Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição aqui pelo MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Conheça o MOVE. Vamos falar disso agora um pouquinho antes de começar a nossa fala. A série se chama Espiritismo e Libertação Animal. E o MOVE é um movimento que trabalha dedicadamente para levar o conhecimento, levar um tesouro, o verdadeiro tesouro que existe na doutrina espírita em mais de 200 referências diretas a uma nova relação com a natureza, uma nova ética da vida, uma ética animal espírita, expressa pelo Cristo, por Kardec, por espíritos, por verdadeiros apóstolos da doutrina espírita em inúmeras obras, espíritos às dezenas, falando, reforçando a mesma coisa, a necessidade de que despertemos para uma nova realidade. Uma nova realidade de amor, de compaixão para com toda a expressão da vida. Então, por isso, nós damos as boas-vindas, braços abertos para acolher não só o espírita, não só o vegetariano, nem o vegano, mas também aquela pessoa que ainda come carne. Tudo certo, cada um tem o seu ritmo. Aquela pessoa que ainda come carne, ainda usa produtos derivados de animais, talvez não tenha sequer um credo religioso, mas que começa a despertar para uma realidade diferente. Começa a perceber que existe alguma coisa muito importante por trás de todo esse mundo, essa matrix de consumo de produtos animais, que está sendo deixada de lado e que diz respeito aos ensinos maravilhosos, sublimes do mestre, de Kardec, Divaldo, Chico, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, uma pleiade de espíritos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos construir esse entendimento com muito amor, com muito carinho, com muita empatia, com muito respeito ao ritmo de compreensão de cada um. Mas vamos juntos. Nós estamos aqui estendendo a mão a você. Não somos melhores do que ninguém, não somos mais evoluídos do que ninguém, mas queremos convidar com todo o coração, com todo amor e carinho, aqueles que desejam estimular esse despertar para a vida. No dia de hoje, vamos falar sobre um poema bastante singelo que está na obra Degraus da Vida, do nosso querido Chico, pelo espírito Cornélio Pires, e tem por título Todos Somos de Deus. Mas o que é Deus? São 4 frases. O poema é muito singelo, mas é extremamente pleno, abrangente. O que é Deus, afinal de contas? E quais são seus atributos? Importante a gente começar falando um pouquinho disso. Questão número 1 do Livro dos Espíritos pergunta: que é Deus? A espiritualidade responde que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 13, ele aprofunda a questão dos atributos. Quais seriam os atributos de Deus? Entre os tantos que Deus possui, quais seriam aqueles que nós, humanos, nesse nosso estágio de compreensão, entenderíamos? Então a espiritualidade fala de vários atributos, entre eles destacamos que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Sendo Deus, então, soberanamente justo e bom, algumas perguntas se fazem inevitáveis e merecem uma reflexão despida de todo o sectarismo, despida de toda essa polarização insana que nós estamos vivendo no mundo hoje em dia. A ética do mundo materialista e do ser humano centrado em si próprio tem 2 pesos e 2 medidas? Um peso e uma medida para a satisfação pessoal, outro peso e outra medida para o relacionamento com a criação de Deus? Toda a expressão da vida, natureza, flora e fauna? E mais, essa relação com 2 pesos e 2 medidas, o resultado disso está realmente sendo positivo? Existe justiça e bondade onde houver cofres cheios do ouro capitalista que degrada, barrigas fartas de carne e mentes leves, entre aspas, com lazeres especistas?
Teorias, sistemas, tabus, mitos, fake news e negacionismos éticos formam um conjunto complexo para a defesa de tudo aquilo que hoje consome literalmente o mundo. Então, nesse sentido, eu acabo me declarando aqui um radical cristão. Pelo radicalismo cristão, pelo retorno à simplicidade de ideias e sentimentos. Acreditem, uma vida simples em pleno século XXI, com todo o conhecimento que temos hoje, científico, filosófico e religioso também, é a saída e mais, ela é muito possível. Então, nesse sentido, feita essa rápida introdução, vamos refletir juntos sobre cada frase desse pequeno poema. Como sendo, pensem nisso, como sendo um convite à simplicidade da vida, um convite ao retorno às origens simplórias de uma vida leve, de uma vida amorosa, empática e compadecida para com todos. Cornélio Pires então fala o seguinte: palavras, mundos, sistemas, seres nobres, plebeus, animais, insetos, plantas, nós todos somos de Deus. Simples. Um poema simples, 4 frases. Começando pela primeira, palavras, mundos, sistemas. Sim, são de Deus. Uma palavra mal posta hoje em dia, e temos exemplos lamentáveis por todos os lados, ela significa, ela carrega em si todo um quociente de energias negativas, onde nós acabamos espalhando mágoa, sectarismo, divisão. Isto definitivamente não é de Deus. Não é de Deus. O seu enviado, o Mestre Jesus, aqui conosco, em carne e osso, há 2000 anos atrás, bateu na tecla: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para conosco mesmo. Uma palavra mal posta, ela esquece todas as regras maravilhosas de uma comunicação não violenta, do nosso querido Marshall Rosenberg. E o Movimento pela Ética Animal Espírita, preza demais, é sagrado em nosso trabalho diário, a comunicação não violenta. Uma palavra sempre de compreensão, de acolhimento, de carinho, de gentileza, de paciência. Isso é de Deus. Isso definitivamente é de Deus. Tudo que estimula a divisão, francamente, está levando o mundo, como conhecemos hoje, a isso que vemos todos os dias nos noticiários. Brigas, disputas, ofensas, agressões. E definitivamente não é isso que vai preparar o mundo de regeneração. Mundos e sistemas existem os mundos densos, os mundos leves. A caminho da luz, capítulo 3, as raças adâmicas, Emmanuel diz o seguinte: quase todos os mundos que lhes são dependentes, ele fala aqui do sistema de Capela, quase todos os mundos que lhes são dependentes do sistema de Capela já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Seguindo adiante, a segunda frase do poema, seres nobres e plebeus. Todos são de Deus. Todos somos filhos dele. E, como o Pai amoroso, infinitamente misericordioso que ele estabeleceu o determinismo divino, a linha de chegada da maratona existencial. Todos vamos cruzar a linha final, uma metafórica linha final, aonde atingiremos um patamar de evolução, uma leveza, uma pureza espiritual. E aqui, aproveitando para derrubar um tabu corrente no nosso movimento e que ouvimos a todo instante, que os veganos se acham, os veganos se consideram muito evoluídos. Também algo que ouvimos bastante em relação a quem defende
o meio ambiente, seriam os chamados ecochatos. Todos somos de Deus. Atingir uma compreensão abrangente sobre a vida e trabalhar pela ética da vida não transforma as pessoas que estão nessa causa em espíritos puros. Não significa que quem está compreendendo isso, quem despertou para essa realidade, atingiu um patamar de pureza e de envergadura moral muito superior ao da humanidade. Nem pensar. Não se trata disso, definitivamente. Tomando como exemplo esse amigo que fala a vocês, quantas arestas, quantos erros ainda a serem corrigidos, a serem trabalhados. Mas existe uma solidariedade cristã linda quando estes abraçam com empatia os veganos, os vegetarianos, os defensores do meio ambiente, todo mundo que faz o seu possível pela vida. Quando estes abraçam com empatia e compaixão outros irmãos ainda afastados desse entendimento, aqueles que porventura defendem e levantam as bandeiras dos tabus, aqueles que escorregam pelo caminho pantanoso da agressividade nas redes, nos comentários de reportagens, seja onde for, em reuniões, em conversas, usando e abusando de palavras mal postas, lembrando do que falei lá no início sobre o primeiro versinho do poema. Seguindo adiante aqui, Cornélio Pires fala de animais, insetos e plantas como também sendo de Deus. Sim, corretíssimo. Todos são de Deus. Foram criados com um mesmo propósito. O mesmo propósito evolutivo que o nosso, seres hominais. E como diz Leon Denis, na obra O Grande Enigma, o grande Leon Denis, nessa laboriosa e penosa evolução que arrasta os seres, há um fator consolador sobre o qual é sempre bom insistir. É que em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada e socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, aqueles que estão colocados abaixo deles. Nas almas evolvidas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. Então, nessa singela frase de Cornélio Pires, animais, insetos e plantas, todos somos de Deus, aqui encerra uma verdade profunda. E aqui temos um irmão manifestando e concordando com tudo isso, o irmão canino. Animais, insetos e plantas, todos somos de Deus. Cornélio Pires estabelece o alfa e o ômega de toda a expressão da vida e coloca nesse conjunto infinito toda a necessidade de nossa atenção e despertar e mudança, sobretudo mudança de hábitos de consumo que venham a impor a dor, o sofrimento e o extermínio destes irmãos, desses companheiros de jornada evolutiva. Todos somos de Deus. Sim, animais, insetos, plantas, todos são de Deus. E o homem pertence a essa família. Quer queira, quer não, quer admita, quer não admita. E o espírito Casimiro Cunha, pelas mãos abençoadas do Chico, na obra Cartilha da Natureza, reforça esse nosso convite. 2 convites: a simplicidade e a um despertar para uma nova relação de amor, de compaixão, de ética plena para com toda a expressão da vida. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças. No caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é pai dos homens sábios, é pai do animal também.
A única diferença em nossa situação é que o animal não chegou às vitórias da razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos de amor e de inteligência. Vejamos a abelha amiga no grande armazém do mel, a galinha afetuosa, o esforço do cão fiel, o boi tão útil a todos é bondade e temperança. O moar de força hercúlea obedece a uma criança. Ampara-os sempre que possas nas horas de tua lida. O animal de tua casa tem laços com tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Caros amigos, caras amigas, que essas palavras sejam úteis no objetivo de despertar cada vez mais as pessoas para uma nova e urgente realidade, para um mundo que se propõe a ser um mundo de regeneração em breve. A estruturação, a virada de chave dos nossos sentimentos rumo a uma situação plena de amor, de compaixão e de ética, um peso e uma medida. O peso do amor, o peso da compaixão nas relações entre humanos e não humanos. Paz e bem a todos e até a próxima.